Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Yafa, esse aqui é o True The Food e hoje a gente vai falar de liquidificadores. Logo que eu comprei esse liquidificador, muitas pessoas no Instagram me perguntaram por que eu tinha comprado ele, se ele era bom, por que ele era bom, e muitas pessoas me perguntaram sobre o Ninja, que coincidentemente era o liquidificador que eu tinha antes. Então, eu decidi fazer aqui um review comparativo dos dois, falando o que eu acho de cada um, o que eu gosto mais de cada um e quais foram os meus motivos pra comprar o Vitamix. Vamos começar pelas jarras. As duas jarras comportam a mesma quantidade de líquido, que são 2 litros. Normalmente as jarras de liquidificadores conseguem comportar aproximadamente 1,5 litros. O Ninja tem 3 lâminas em 3 andares diferentes. A Vitamix tem uma lâmina embaixo. A tampa do Vitamix é uma tampa de borracha e tem aquela tampinha que você consegue tirar para colocar líquido no meio do processo que você estiver fazendo. Também serve para você tirar e poder usar o temper. Se precisar de ajuda para bater o alimento, você tem esse temper. No Ninja você só tem essa tampinha que na verdade é para você servir o líquido que você acabou de bater. Porque se você tirar, isso aqui é super perigoso, né? Porque essa lâmina ela é solta assim. Você não pode abrir o liquidificador e servir porque corre o risco da lâmina cair, né? O motor da Ninja tem 2 tipos de encaixe, né? Tem o encaixe externo e o encaixe interno que vai para cada tipo de copo deles. Esse aqui vai no encaixe externo, você coloca aqui e gira. E aí ele tá travado, pronto pra usar. O Vitamix, ele tem aqui um encaixe que é de ferro. Aqui no motor, o encaixe também é de ferro. E aí a única coisa que você precisa fazer pra colocar o liquidificador é encaixar mesmo, não tem nenhuma trava. Um pouco de falta de ter uma trava de segurança no Vitamix, porque o Ninja tem a trava da tampa, além de você ter que encaixar e clique, né? E ele só vai ligar assim. O Vitamix, ele funciona até sem nada aqui, se você ligar ele funciona. Isso pra mim é uma característica que eu não gosto, uma pequena falha. Cada um dos liquidificadores vem com 2 copinhos individuais. O da Vitamix tem 20 onças ou aproximadamente 600 ml e o da Ninja tem 16 onças, o que são mais ou menos 475 ml. Então esse aqui tem um pouquinho mais, além desse aqui, eu já falei no vídeo do unboxing, se você não viu o vídeo do unboxing eu vou deixar linkado aqui embaixo. Ele tem essa camada dupla. Esses aqui são os acessórios para você usar para bater cada um dos copinhos, né, individuais. O encaixe, que aí como eu falei, o da Ninja, o encaixe é interno, em vez de ser o externo, que nem é o copo grande. Também é um encaixe de borracha, mas se você olhar o meu, ele tá carcomido. Como corroeu aqui, ele já não estava mais batendo, infelizmente, com esse copinho. E aí ele encaixa assim e bate. Pronto. E aí esse aqui é o acessório pra bater no copo individual. Ele serve pra você proteger, pra não fazer sujeira, mas eu particularmente acho que isso aqui faz mais sujeira do que se fosse só um acessório pequenininho. Mesmo encaixe do liquidificador grande tem no acessório de copo individual. E aí é isso, você só coloca aqui e foi. E esse aqui você também tem que fazer o travado. Os 2 copinhos, eu já vou dar esse spoiler, eles funcionam muito bem. São muito equivalentes. O copinho da Ninja vem com uma tampinha, eles dizem que é uma tampinha pra você levar, né? É uma tampinha que eu nem tenho mais, porque eu não sei onde eu guardei, porque a gente nunca usou. Mas é uma tampinha que você coloca e parece tipo uma tampinha de copinho de Starbucks. Você só consegue levar pra ir andando pra onde você for. Mas assim, depois não dá pra botar na bolsa porque não tem como fechar. Enfim, não gosto daquela tampinha, nunca usei, não sei onde está. Por isso não tem como mostrar pra vocês. Mas vou inserir uma imagem bem aqui nesse momento. Esse aqui, que é o copinho da Vitamix, vem com essa tampinha que tem uma vedação super legal e ela trava, ó. Além dessa jarra, a Vitamix te oferece algumas opções de acessório, como o novo que lançou, que é de aço inox, lindo, maravilhoso, mas que tá longe do meu bolso. Então tem uns outros acessórios que você pode ir comprando ao longo da vida do seu Vitamix, caso você queira investir. Agora eu vou falar dos motores de cada um. O motor da Ninja tem 1.100 watts de potência, o que realmente foi uma das coisas que me encantou e me fez comprar esse liquidificador 4 anos atrás. E o motor da Vitamix tem 2.2 cavalos de potência, o que são 1.640 watts. Então você já vê aí que o Vitamix tem 50% a mais de potência do que o Ninja. 1.100 watts de potência é muita coisa e é muito bom para um liquidificador para você usar em casa. O lance é que eu já ia ter que comprar um novo mesmo, porque como eu falei, arrebentou aqui, quase arrebentando aqui também. E aqui, por falar em arrebentou, mais um pedaço foi embora. Falando do motor ainda, a base do Ninja tem umas ventosinhas, ó.
E é bem potente, como você pode perceber. A gente foi tentar mudar de lugar e arrebentou elas. Então, apesar de ser legal ter a ventosa, ela não foi construída de uma maneira que seja resistente. Já a Viramix não tem. É uma base sozinha, tem os pezinhos de borracha e você que lide com ele sambando um pouquinho. O Ninja tem 3 velocidades. Você aperta o botão de desligar e desligar. E aí você tem baixa, média e alta velocidade e pulsar. O Viramix, você tem o botão de ligar e desligar, o botão de pulsar e um dimmer de 10 velocidades. E é isso, eu acho. Então acho que tá na hora da gente botar esses bichinhos pra trabalhar. Eu vou fazer essas comparações com as jarras grandes, já que eu, como falei pra vocês, acho que as jarras pequenas funcionam de maneira muito similar. Bora lá! Eu vou bater 100 gramas de couve em cada um desses liquidificadores pelo mesmo tempo pra gente ver o que acontece. Por que eu escolhi a couve? Você deve estar se perguntando. Porque eu, pelo menos, gosto muito de bater suco verde. Então é isso que eu quero testar, pra ver a diferença entre os dois, enquanto ele consegue realmente fazer o vegetal, no caso, a couve, virar um líquido bem gostosinho, tá? Pronto. Um pouco de medo desse teste. Então vambora. Médio. Com medo. Gente, passaram 40 segundos, mas como vocês podem ver, os dois estão precisando de uma ajuda. Os dois estão engraçados aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá parecendo tipo uma salsa, né? Esse é o Viramix. E aqui temos o que está acontecendo com o Ninja. Tá muito parecido. Eu vou botar mais 400 ml em cada um pra bater, porque aí sim, né? Hein? Tô um pouco surda? Talvez. Mas bateu? Aparentemente. Vou mostrar pra vocês de perto aqui como é que ficou a jarra. Peguei uma colherada. Vou botar assim. E aí com isso também vou pegar uma colherada. E vou espalhar. Então é bem nítida a diferença de, apesar dos dois terem pedacinhos, os pedacinhos do Ninja, é isso, continua parecendo uma salsa, né? Enquanto aqui no Viramix, ele virou já, continua... Uma pasta. Isso, é quase... eu ia falar que é quase uma pasta, mas não é, ainda são pedaços. Mas é isso. E aí eu vou fazer uma coisa agora, por vocês, por mim também, porque eu tô curiosa. Eu vou botar num copo e eu vou dar um gole de canudo em cada um. Pela textura, né? Obviamente, não pelo sabor, porque suco verde tem bem mais que couve normalmente. Então bora lá. É nítida mesmo a diferença? Ué. É muito nítida. Canudinho. Vou primeiro nesse aqui. Meu Deus, por que eu decidi fazer isso? Quando você gira assim pra mexer, você já consegue sentir bastante pedaços. Dá pra ver bastante os pedaços aqui. Ele parece não estar homogêneo, né? Ele é água, tipo, ele é líquido com um pedaço de couve. Isso, eu misturei agora, mas ainda assim você vê que é líquido com pedaços. Mesmo eu dando essa misturadinha. Se a minha cara ficar ruim, é o gosto, tá? Porque couve é amargo. Mas vamos lá. É bem amargo mesmo. Um monte de pedacinho na boca. Agora vamos para o do Viramix. Claramente dá pra ver a diferença. Eu nem mexi ainda, meu canudo tá aqui e eu consigo ver micro pedaços, mas ele é bem mais uniforme. Bom, minhas impressões depois de mexer é que você consegue sentir alguma coisa assim, mas não como... isso aqui tá muito bizarro. Então vamos lá. Tirando o sabor, que obviamente não é bom, você ainda consegue sentir pedacinhos, mas de uma quantidade infinitamente menor. Então, pra esse teste, eu dou ponto por Viramix. Eu vou agora bater tudo no Viramix, porque isso aqui realmente vai virar gelo de couve. Voltamos! Lavei os liquidificadores. Vamos terminar de maneira gostosinha. Vou bater 200 gramas de morango e 115 gramas de banana em cada um. E aí eu vou botar uma xícara de água. Tá tudo congelado, né? É isso, banana tá congelada, morango tá congelado. Uma xícara de água. Eu bati a couve na velocidade média. Agora, esse congelamento todo, baterei na velocidade alta. Agora sim.
Ninja ainda tá dando, né, tá trabalhando, ainda tem uns pedaços que estão caindo aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou depois de 1 minuto. Esse aqui é o Ninja, tem uns pedaços. Esse aqui é o Vitamix, que já bateu todo. Sabe o que eu achei engraçado de longe? A cor tá muito diferente dos dois, apesar de ter o mesmo peso de cada produto. Aqui de perto também tá. Eu acho que tem a ver com a maneira que ele bate. E a textura tá diferente, então faz sentido a cor tá diferente, né? Mas é verdade, eu também percebi isso de perto. Então vou bater mais 1 minuto como prometido. Vou mostrar pra vocês como ficou. Eu vou só dar um pulsar aqui, porque eu resolvi botar uma câmerinha aqui pra vocês terem uma imagem. Essa imagem que vocês estão vendo nesse momento. O que deu um ganho aqui pro Ninja, porque derreteu um pouco, né? Mas vamos lá. Pulsada. Uma pulsada agora aqui. Foi. Dá pra ver a diferença? Deu pra ver caindo que ele é muito mais homogêneo que o Vitamix, né? Né? E ainda tem isso, a gente acabou deixando esse um pouquinho parado enquanto a gente montava a outra câmera pra vocês poderem ter o detalhe. Obviamente dá uma descongelada. Acho que dá pra ver bastante a diferença na textura deles, né? Se eu vou beber couve nesse canal, eu também vou beber suco bom. É um pouco grossinho e tá super bom, mas você consegue sentir as sementes. Eu tô, inclusive, mordendo uma sementinha de morango. E tem uma textura. Prova aí. Gente, é totalmente homogêneo. Totalmente, é 100% homogêneo. Eu não sinto uma semente, eu não vejo nenhuma semente. Mas tem uma coisa engraçada. Esse aqui ficou mais quente. O Ninja tá bem mais gelado, você vai ver. Tá, então a gente vai fazer mais um teste. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer um último teste. Eu vou tacar esses liquidificadores aqui de novo. Eu vou botar mais fruta congelada. 135. Vou botar um Jellos. 60 gramas. 150 ml. Agora bora bater de novo. Vou bater, hein? 1, 2, 3 e... Eu vou mostrar pra vocês, a gente bateu por 1 minuto e meio. Chegando, o tempo já vai chegar. Tá bonzão. Então foi. No meio dessa bagunça, eu direi qual é a minha conclusão. Eu fico brincando que o Ninja não é um bom liquidificador, mas é. Ele tem uma ótima potência. A questão é, dependendo do que você quer fazer, você vai precisar de mais água. Se você quiser sabores mais intensos, sorvetes que você queira bater ou cremes com menos líquido, melhor você tentar investir num Vitamix. Se você não se importar de botar mais água pra bater os seus ingredientes ou ter essa consistência não tão homogênea, o Ninja super funciona pra você. E isso a gente, lembrando que a gente tá falando das jarras grandes, porque quando a gente fala da jarra pequenininha, os dois batem suco igual, nenhum deles bate sorvete. Mas tem essa questão, né? A diferença de preço entre eles é muito grande. Esse modelo do Ninja custa menos da metade do preço desse modelo do Vitamix. A diferença de preço entre eles, na verdade, se mostra, né, em quão eficiente eles são, na durabilidade deles. Eu tenho esse Ninja há 4 anos agora, né? Ele já, a borracha de dentro, como eu falei, do copinho individual, a gente já não consegue usar porque quebrou. Em contrapartida, esse modelo do Vitamix tem uma garantia de 7 anos. Então, você já consegue ver que não importa se ele quebrar daqui a 4 anos, você consegue ainda trocar, ainda mais se for uma questão como que quebrou no nosso Ninja.
Pra gente que toma vitamina todos os dias, eu adoro cozinhar, então eu tô sempre na cozinha, valeu muito juntar dinheiro e fazer esse investimento depois de ter tido o Ninja e ter me incomodado com algumas dessas características. Ele deixa essa consistência de um gelinho que não me agrada. Quando você bate leite por causa dessas 3 lâminas que ele tem, que teoricamente são uma vantagem, eles vendem como uma vantagem, pra mim era uma desvantagem, porque ele deixa tudo muito mais aerado e dá uma... ele fica espumando e aí, nossa, eu passava super mal bebendo vitaminas da base de leite nesse liquidificador. Por isso que por muito tempo a gente ficou usando a base só com os copinhos individuais que batem super bem vitamina. Essa é a minha conclusão. Os 2 liquidificadores são muito bons. Eles têm a diferença de preço, eles têm todas as diferenças das características que eu falei no começo do vídeo. Espero ter ajudado vocês a fazer uma escolha mais consciente para o seu dinheiro. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre um desses liquidificadores, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, que eu vou fazer mais vídeos de comparativos de outros melhores amigos que te ajudam todos os dias na sua cozinha. E se você não quiser perder nenhum vídeo desse canal que fala sobre cozinha e todas as coisas que envolvem comida, se inscreve aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!